Entre os eventos que se desenrolam, as forças ucranianas têm sido pressionadas ao máximo, seus recursos estão se esgotando e suas defesas outrora formidáveis agora sucumbem à pressão incessante. Esta é uma narrativa de manobras estratégicas, marcada pelo fluxo e refluxo de controle sobre territórios que outrora foram símbolos de resiliência. No entanto, abaixo dessa história de avanços agressivos e retiradas táticas, encontra-se o elemento humano, histórias de soldados de ambos os lados, lidando com a dura realidade da guerra, cada passo adiante ou retirada estratégica impactando vidas e moldando destinos. Ao mergulharmos mais fundo na situação atual, a região de Kursk emerge não apenas como um ponto focal tático, mas como um microcosmo do conflito mais amplo. Os recentes avanços russos têm sido nada menos que significativos, capturando locais-chave como Lakhny e Malaya Lakhny. Essas cidades eram mais do que apenas coordenadas em um mapa. Elas foram a espinha dorsal dos esforços defensivos ucranianos, resistindo às forças russas por um período prolongado. A queda de Malaya Lakhny, há muito tempo um bastião da resistência ucraniana, é emblemática das marés cambiantes neste conflito em curso. A região de Greb-Kiorlinavaya, que outrora serviu como um baluarte contra os avanços russos, viu suas defesas gradualmente erodirem com as forças ucranianas forçadas a ceder terreno. A história de Malaya Lakhny é particularmente marcante. Durante meses, ela se manteve como um testemunho da resiliência ucraniana, resistindo às tentativas russas de romper suas defesas a partir de múltiplos flancos. A fortitude dos soldados ucranianos estacionados ali era palpável. Seus esforços para repelir os avanços, muitas vezes resultando em escaramuças intensas. No entanto, apesar de seus esforços valentes, a retirada estratégica de Malaya Lakhny tornou-se inevitável, marcando não apenas uma perda tática, mas um golpe psicológico na estratégia de defesa ucraniana. À medida que a poeira assenta nessas batalhas recentes, a pergunta paira: onde a linha de defesa ucraniana se reformará, se é que vai se reformar? A possibilidade de estabelecer uma postura defensiva mais ao sul, talvez ao redor de Kashilakny, permanece um assunto de especulação. Esta área, com sua concentração mais densa de vilarejos, pode fornecer uma vantagem estratégica para fortificar defesas. No entanto, a certeza disso permanece elusiva, enquanto as forças russas continuam a aplicar pressão, seus avanços não sendo impedidos pelas antigas fortalezas ucranianas. A narrativa de retirada e reagrupamento é agravada por relatos de tropas ucranianas potencialmente presas dentro de Malaya Lakhny. Enquanto relatos iniciais sugeriam um número significativo de soldados cercados, análises subsequentes indicam que a retirada foi mais organizada do que inicialmente temido. Isso destaca a natureza complexa e muitas vezes confusa da guerra, onde a névoa da batalha pode obscurecer a verdadeira escala dos eventos. Somando-se à complexidade está a situação em Susha, onde as forças russas intensificaram suas operações, empregando drones FPV em ataques direcionados contra posições ucranianas. Esses avanços tecnológicos na guerra adicionaram uma nova dimensão ao conflito, aumentando a letalidade e a precisão das operações militares. Susha, assim como Kursk, tornou-se um teatro de guerra moderna, com ataques de drones e incursões terrestres, pintando um quadro sombrio do conflito contemporâneo. Enquanto isso, a situação em Sumy revela outra frente onde as forças ucranianas estão sob pressão. Diversas incursões e escaramuças foram relatadas, estendendo ainda mais as defesas e recursos ucranianos. O efeito cumulativo desses ataques em múltiplas frentes é evidente. Ucrânia se encontra em uma posição precária, suas capacidades militares testadas ao limite. Os eventos que se desenrolam em Kursk e regiões adjacentes não são incidentes isolados, mas parte de uma narrativa mais ampla. Uma guerra de atrito onde vitórias estratégicas e ganhos territoriais são medidos não apenas em quilômetros, mas na vontade e determinação daqueles envolvidos. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, surge a pergunta: o que o futuro reserva para as forças ucranianas e como elas se adaptarão às dinâmicas evolutivas deste conflito? As respostas a essas perguntas não são prontamente aparentes, mas uma coisa permanece certa:
A situação é fluida, e os desfechos estão longe de ser predeterminados. Em meio a essa incerteza, a resiliência e adaptabilidade das forças ucranianas serão cruciais para moldar o curso dos eventos nos próximos dias e semanas. Enquanto continuamos a monitorar essa situação, convidamos você a se juntar a nós na exploração desses desenvolvimentos, para entender as complexidades deste conflito e participar da conversa mais ampla sobre suas implicações no cenário global. Fique atento para mais atualizações e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para obter os últimos insights e análises. As dinâmicas evolutivas da região de Kursk oferecem um vislumbre envolvente das intricadas estratégias da guerra moderna. Ao voltarmos nossa atenção para as implicações mais amplas desses desenvolvimentos, é crucial entender as estratégias subjacentes em jogo. Os avanços russos em Kursk não se tratam meramente de conquista territorial. Eles fazem parte de um esforço calculado para desestabilizar as defesas ucranianas e potencialmente remodelar o cenário geopolítico da região. Este é um jogo de alto risco de estratégia e resistência, onde cada movimento e contramovimento é projetado para obter uma vantagem. A capacidade dos russos de capturar locais-chave como Lakhny e Malaya Lakhny destaca sua destreza tática e sua capacidade de executar ofensivas coordenadas. Esses ganhos não são apenas vitórias simbólicas. Eles representam pontos estratégicos que podem ser aproveitados para avanços adicionais. A queda dessas cidades forçou os ucranianos a reavaliar suas estratégias defensivas, incitando discussões sobre onde e como estabelecer novas linhas de defesa. A pressão está aumentando e as forças ucranianas estão em uma corrida contra o tempo para fortificar posições e impedir novas incursões. Neste teatro de conflito, a tecnologia desempenha um papel fundamental. O uso de drones FPV pelas forças russas em Sucha é um testemunho da natureza evolutiva da guerra. Esses drones, equipados com sistemas avançados de direcionamento, oferecem uma vantagem significativa em reconhecimento e ataques de precisão. A capacidade de realizar ataques precisos em posições ucranianas destaca uma mudança para táticas militares mais tecnologicamente avançadas. Esta evolução na guerra exige uma adaptação correspondente pelas forças ucranianas, que devem inovar e integrar novas tecnologias para conter essas ameaças de forma eficaz. A situação em Sumi adiciona outra camada de complexidade aos esforços defensivos ucranianos. Aqui, os russos estão empregando uma estratégia de atrito, engajando-se em inúmeras incursões para esticar os recursos ucranianos e testar sua determinação. Esta abordagem multifacetada é emblemática de uma estratégia mais ampla destinada a sobrecarregar as defesas ucranianas por meio de pressão sustentada e guerra psicológica. As forças ucranianas, já espalhadas, enfrentam a tarefa assustadora de defender múltiplas frentes, cada uma com seus desafios e ameaças únicas. Em meio a esses desafios, o espírito e a determinação dos soldados ucranianos permanecem como um farol de esperança. Sua resiliência diante da adversidade é um testemunho de seu compromisso em defender sua pátria. Apesar das adversidades, eles continuam a lutar com tenacidade, inspirando-se em sua rica história e no apoio de aliados. Essa determinação é um fator crucial no conflito em andamento, servindo como um contrapeso às vantagens táticas das forças russas. Ao mergulharmos mais fundo nas complexidades deste conflito, é importante considerar as implicações geopolíticas mais amplas. O resultado das batalhas em Kursk e regiões adjacentes pode ter consequências de longo alcance para o equilíbrio de poder na região. Uma vitória decisiva russa poderia encorajar suas ambições estratégicas, enquanto uma defesa ucraniana resiliente poderia servir como um ponto de união para apoio e solidariedade internacional. Os eventos que se desenrolam são um lembrete claro da natureza imprevisível da guerra, onde as fortunas podem mudar rapidamente e a linha entre vitória e derrota é frequentemente tênue. Neste ambiente de alto risco, a previsão estratégica e a adaptabilidade são fundamentais. A capacidade de antecipar e contrariar os movimentos inimigos, de se adaptar a ameaças em evolução e de sustentar a moral e o ímpeto serão determinantes-chave do sucesso. Enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos em Kursk e além,
Convidamos você a se juntar a nós nesta exploração da guerra moderna. As histórias de bravura, estratégia e resiliência que emergem deste conflito oferecem insights valiosos sobre a condição humana e as complexidades da geopolítica global. Encorajamos você a se envolver com essas narrativas, refletir sobre suas implicações e participar do diálogo contínuo sobre o futuro desta região e seu povo. Fique conosco enquanto desvendamos as camadas deste conflito, oferecendo a você as últimas atualizações, análises de especialistas e discussões instigantes. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para uma cobertura e insights mais aprofundados. A narrativa do conflito em curso na região de Kursk é mais do que apenas uma história de engajamentos militares. É uma história que transcende fronteiras e ressoa em escala global. Ao examinarmos o contexto mais amplo, é crucial reconhecer a interconexão desses eventos com correntes geopolíticas mais amplas. As batalhas que se desenrolam em Kursk não são escaramuças isoladas. Elas fazem parte de um jogo de xadrez geopolítico maior, onde cada movimento tem o potencial de alterar o curso da história. Os avanços russos em Kursk destacam uma iniciativa estratégica para remodelar o mapa geopolítico, visando assegurar não apenas ganhos territoriais, mas também afirmar influência sobre a região. Esta ambição é enfrentada com resistência firme pelas forças ucranianas, que estão determinadas a defender sua soberania e integridade territorial. A resiliência demonstrada pela Ucrânia é emblemática de uma luta mais ampla por autodeterminação e identidade nacional. Temas que ressoam com nações em todo o mundo enfrentando desafios semelhantes. A utilização de tecnologia militar avançada, como drones e munições guiadas por precisão, destaca uma mudança para uma nova era de guerra. Esta evolução tecnológica demanda uma reavaliação das doutrinas e estratégias militares tradicionais. Para a Ucrânia, adaptar-se a essas novas realidades envolve alavancar tanto a inovação doméstica quanto o apoio internacional para fortalecer suas capacidades defensivas. A integração de tecnologia de ponta em sua estratégia militar é um componente crítico de seus esforços para conter os avanços russos. Em meio às manobras táticas e cálculos estratégicos, o elemento humano permanece no coração deste conflito. Os soldados na linha de frente, as famílias afetadas pela guerra e as comunidades apanhadas no fogo cruzado suportam o peso dessas hostilidades. Suas histórias de coragem, sacrifício e resiliência são um lembrete poderoso do custo humano da guerra e nos compelam a examinar as implicações mais amplas do conflito sobre sociedades e indivíduos. A resposta da comunidade internacional ao conflito em Kursk e na região mais ampla desempenhará um papel fundamental na definição de seu desfecho. Esforços diplomáticos, sanções econômicas e ajuda militar são todas ferramentas que podem influenciar a trajetória do conflito. O equilíbrio de poder na região depende não apenas das ações dos combatentes, mas também das respostas das potências globais, cujos interesses e alianças complicam o cenário geopolítico. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados das questões mais amplas que este conflito levanta. Quais são os limites da soberania nacional em um mundo cada vez mais interconectado? Como equilibramos a busca por interesses nacionais com a necessidade de estabilidade e paz globais? Estas são questões que se estendem além do conflito imediato em Kursk, tocando em questões fundamentais que moldarão o futuro das relações internacionais no século XXI. Neste momento de incerteza e turbulência, as histórias emergentes de Kursk servem como um lembrete pungente do espírito humano duradouro. A resiliência e determinação daqueles envolvidos oferecem uma fonte de inspiração e esperança, lembrando-nos da capacidade de resistência e perseverança diante da adversidade. Enquanto continuamos a monitorar a situação, convidamos você a se juntar a nós na exploração dessas histórias, a se envolver com as complexidades deste conflito e a contribuir para a conversa mais ampla sobre suas implicações. Agradecemos seu interesse e apoio e incentivamos você a permanecer conectado conosco para mais atualizações e análises. Seu envolvimento é vital para promover uma compreensão mais profunda das questões em questão e para promover uma comunidade global mais informada e compassiva.
Obrigado por fazer parte desta jornada. E não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para se manter informado sobre os últimos desenvolvimentos e insights.